Muito boa tarde, live número 8, se eu não me engano, desse período de isolamento que estamos vivendo, de Covid-19. Vamos falar hoje sobre 3 erros que o psicólogo tem cometido no atendimento online. Vamos chegando, Raquelzinha tá aí, Ravi chegando também, vamos chegando, pessoal. Deixa eu desligar esse WhatsApp, que ele não para, não é? Vamos falar hoje sobre 3 erros que o psicólogo pode estar fazendo nesse momento de atendimentos online. Não quero aqui julgar o atendimento de ninguém. A nossa ideia, de fato, é contribuir para as dificuldades, os obstáculos que eu tenho percebido que estão atravessando aí os atendimentos de vocês, né? Nesse período, eu tive alguns chamados, né, algumas solicitações de supervisão, tá? Fora do nosso grupo de plantão psicológico, né, e no nosso grupo de plantão. Então, Vânia, Lilian, pessoal chegando aí, Paula, Carolina, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre nossos atendimentos online, tá? Que é, afinal, o que nos resta nesse momento de isolamento, é ou não é? Então, para exercermos aí os nossos processos psicoterapêuticos, nossas facilitações, nesse momento tem que ser online. Espero que ninguém esteja se aventurando no presencial, mesmo com muita resistência. Não sei se tem tido resistência, eu tenho ouvido falar. Me conte aqui. Seus clientes e pacientes têm oferecido resistência para ir para o online, né? E como vocês têm vivenciado isso na prática, né? Quais são os desafios? Então, eu pensei em 3 erros, tá? Que a gente, de bate-pronto, talvez a gente, na semana passada, que estávamos aí nesse período de migração, né? De adaptação para o atendimento online, né? Eu sei que muitas pessoas já atendiam, mas a maioria não, né? E mesmo aqueles que nem pensavam, né, em fazer atendimentos online, acabaram, pela circunstância, pela força do momento que estamos vivendo, precisando aderir. E eu quero pensar com vocês os obstáculos, quero aqui compartilhar os obstáculos que eu tenho visto. Que tem cliente que não aceitou, mas foi um só. O restante ficou aliviado pelo online. Então, a gente acaba vivenciando diversas circunstâncias aí, né? Então, acho que o primeiro ponto importante que eu queria conversar e refletir aqui com vocês, me digam se faz sentido para vocês, o primeiro erro é de achar que o nosso cliente é o mesmo. Vejam só, né? Que o nosso cliente que está vindo para o online é o mesmo do presencial. O que eu quero dizer com isso, né? Então, nós vivemos um momento onde, né, existe diversas circunstâncias, é óbvio, a respeito do isolamento, a respeito desse momento de incerteza que tem atravessado a nós mesmos, ou não é? Nos afetado, e se está nos afetando a nós, a nossa família, a nossa perspectiva, outras de trabalho, de rotina, etc. Se isso nos afeta, também afeta aos nossos clientes, né? Então, nós podemos perceber que existe uma intensificação de alguns processos aí. Então, ou seja, a gente supor que aquele cliente que, sei lá, estava conversando com a gente sobre a dificuldade dele em uma aceitação de quem ele é, um problema de relacionamento, que ele estava conversando no processo terapêutico dele sobre ele não se sentir aceito na família, sei lá. Seja qual processo aí, né, estava se atravessando, a gente percebe nesse momento uma intensificação ou uma mudança nas demandas dele. Então, a gente supor que aquele nosso cliente é o mesmo. Eu tenho aquele cliente que tinha demanda de suicídio,
que ele agora continua da mesma forma com as demandas de suicídio. Ou aquele que estava, como eu disse, com problema de relacionamento, ele continua da mesma forma com problema de relacionamento. Não, né? Isso mudou, né? Isso mudou. Mudou porque, vamos dizer assim, estamos vivendo um turbilhão, estamos vivendo no olho de um furacão aí, onde as nossas relações, a nossa forma de viver se modificou rapidamente aí, né? De uma hora para outra. E ainda estamos, né, atravessados por um período de incerteza, de não sabemos o que vai ser amanhã, de não sabemos quanto tempo vai levar essa quarentena, esse isolamento aí que estamos vivendo. Não sabemos a respeito de economia, de relacionamentos, isso mais do que nunca, assim. Acho que certeza não é uma palavra, né, muito... certeza no dia a dia nosso, talvez não seria a palavra tão apropriada, mas vivemos hoje uma intensificação da impermanência, né? Daquilo tudo que se modifica e que está aberto enquanto campo de possibilidades do que vai nos acontecer. E isso pode ser muito desestabilizador para muitas pessoas, né? Raquel está falando aqui da percepção daquilo que vinha no presencial modificou, mas está presente de uma forma mais branda, olha só, né? Então, assim, aquilo que a gente percebia que era o movimento do cliente, que era a demanda dele no presencial, pode estar intensificado nesse período ou pode ter se modificado. Ou seja, acabou que outras preocupações e necessidades estão no momento, tomando conta, vamos dizer assim, né, do que ele tem trazido para a gente, é ou não é? Tenho clientes que trouxeram a dificuldade de ter um local em casa e que posso ficar à vontade para falar das suas vivências. Perfeito, Má. Também tenho visto diversos colegas manifestar isso, inclusive esse é um dos pontos de dificuldade para o online nesse momento, que é o quê? Eu ter um espaço e uma privacidade e um momento meu, tá? Para eu ter minha sessão. Ou vocês acham que todas as pessoas, né, têm um quarto para elas e têm a permissão dentro da casa delas para conversar com o psicólogo, né? Ou vocês não têm clientes que nem a família nem sabe que ele faz terapia, né? Então, demandas boas que a Renata trazendo, demandas do convívio familiar, pode ser algo muito intensificado nesse momento, né? Os problemas que muitas vezes eram colocados aí sobre panos quentes, né? Afinal, a gente passava o dia fora de casa, pela nossa rotina, pelo nosso trabalho, faculdade. Hoje precisamos encarar de frente, né, essas questões familiares, e nem sempre isso é fácil. Escutei de uma colega falando sobre, inclusive, situações de violência, né, dentro da sua própria casa, que nesse momento o negócio está muito pior. E é óbvio que uma pessoa que vive uma situação de violência, e era por este motivo mesmo que ela estava em terapia, né, agora, onde que ela vai fazer a sessão, né? Então, assim, como oferecermos um online, né, para essas pessoas? Então, assim, o ponto do primeiro erro é achar que, eu vou simplesmente transferir aquele meu cliente do presencial para o virtual. Vamos aqui fazer um chat, uma live pelo Skype, pelo Zoom, pelo Instagram, sei lá, no Instagram não dá, mas pelo WhatsApp, né? Simplesmente transferir de um canto para outro. Isso é o primeiro erro. Então, assim, o que a gente precisa saber é, eu vou precisar me adaptar enquanto terapeuta e o meu cliente vai precisar se adaptar também, né? Então, tem todas essas questões aí que a gente precisa cuidar. Eu não sei dizer muito bem, né? Me digam aqui se vocês têm experiência disso. Como que a gente conseguiria, na verdade até tenho, né, pensando agora, como a gente conseguiria fazer algo que não necessariamente necessitasse estarmos ao vivo, né? Então, eu lembrei agora de uma supervisão que eu dei
de uma supervisão que eu dei um certo vez para um colega, que ele tinha sessões presenciais com a pessoa e mantinha uma frequência de trocas de e-mails. Não? Então, ao longo da semana, aqueles momentos mais difíceis para o cliente, enfim, no momento que o cliente quisesse contar um fato, desabafar, etc., eles combinaram uma troca de e-mails e era super importante para aquele processo. Então, pensem se isso cabe, né? Se isso cabe no processo, nas pessoas, se elas topam, se faz sentido para elas, né? Porque, de fato, a escrita, ela pode ser bem terapêutica, né? A gente sabe o quanto a expressão do que se vive, do que se sente, no momento de pôr no papel, pode ser um momento organizativo, pode ser um momento terapêutico para essa pessoa, né? A Paula aqui trazendo que muitas demandas familiares emergindo, principalmente de questões de casal, né, devido a essa convivência exacerbada, né, convivência full time, né, sem intervalo comercial. E aí aqui vem à tona realmente o que aquilo, né, o que ele se conseguia remediar de uma relação, de repente nesse momento não é mais possível, né? A Vânia trazendo, né, que as demandas mudaram, alguns clientes estão deixando de olhar um pouco para as relações interpessoais, estão expressando mais questões pessoais como insegurança e medo. Então me parece que, Vânia, tu tá trazendo parou um pouco de colocar, vamos dizer, a culpa, né, um certo processo de vitimização, a culpa no outro, a culpa no externo, a culpa no trabalho, a culpa no, né, no externo mesmo, né, e olhando mais para si mesmo, né, o que eu tô sentindo, o meu medo, a minha insegurança, a minha inadequação, o que vai ser amanhã. Então, bem pensado aqui, Vânia, agradeço a colaboração de se pensar que talvez a gente tenha então um processo de volta, né, de olhar, de mergulho mais profundo em si mesmo, né? Que interessante isso. E, de fato, se isso está ocorrendo com algumas pessoas, né, acho que o importante é isso, a gente nunca generalizar os processos aqui, né? As pessoas têm a sua singularidade, a forma como elas vivenciam isso tudo. Mas se a gente está percebendo uma imersão, né, um mergulho em si mesmo, então, de fato, a sessão será diferente, né? A sessão será com um outro olhar, com um outro processo aqui, né? Renata trazendo, tive um caso de uma pessoa que não tinha espaço na casa e sugeri enviar mensagem escrita ou áudio, né? Eu só temo um pouco essa coisa da troca de mensagem, porque vejam, o digital, não virtual, né? O digital, ele oferece muitos estímulos, né? Muitos estímulos. Então, vamos pensar aqui, vocês estão aqui nessa live agora, vocês conseguem até manter comigo uma atenção por um tempo, por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 minutos. Mesmo assim, vocês veem mensagem do WhatsApp entrando, vocês veem e-mail entrando, então tem muita distração. Então, quanto mais você conseguir, vamos dizer assim, manter a atenção do teu cliente aqui por mais tempo, melhor. Então, imagine numa troca de mensagem, ele manda uma mensagem para você, e aí tem, né, o grupo da família, o grupo da faculdade, o grupo do trabalho, tem vídeo no YouTube, aí tem um Instagram, aí entra uma live, aí entra mensagem, aí entra SMS do iFood, né, sei lá. Então, é muita distração, Então, quanto mais a gente conseguir manter, então assim, o ao vivo, né, ele entrar no aplicativo do Zoom, do Skype, ou no próprio WhatsApp, que é bem pior, mas ele ainda a gente consegue ver as pessoas e se relacionar com elas ali no ao vivo, diminui a distração. Por que a sessão terapêutica, os settings terapêuticos, às vezes são tão bem pensados e tal? Porque, de fato, é para a pessoa ter um momento ali, né, consigo mesmo, nesse encontro consigo mesmo e com o outro, sem tantas distrações. Então, acho que isso é muito importante para a gente pensar.
Lucineide traz aqui a possibilidade de pelo Zoom, isso, o cliente escreve no chat e o terapeuta responde ali na chamada. Sim, é uma possibilidade, contudo, ainda, né, a gente fica exposto a tudo mais o que está entrando naquele momento para a pessoa. Então, isso aí é algo que a gente precisa cuidar, né? Por gentileza, para deixar gravada a live, sem dúvida. Amanhã mesmo eu já subo ela, só que tem que ser pelo YouTube. O IGTV não está aceitando mais as nossas lives aqui. Temos tido dificuldade, tá? Mas vocês vão acompanhar aqui no YouTube. A Ana nos traz, trabalha em uma ONG que pediu para eu fizesse vídeo para auxiliar as pessoas nesse momento. Tem alguma dica? E agradece a gente aqui. Eu acho o seguinte, olha... dicas, né? Fazendo até acho que é algo que os psicólogos têm vivenciado muito. Até estou num grupo aqui, colaborando com o pessoal do Conselho de Psicologia aqui de Campinas, me vieram com essa questão a respeito de dicas, até para falar para a população de uma forma geral. Eu acho que o primeiro ponto é assim, cuidado para a gente não querer doutrinar as pessoas, né? A gente não querer dizer como as pessoas têm que viver, sabe? Isso é terrível, isso já tá cheio na internet, ou não é? Estamos cansados de ver que fazer yoga, meditação, manter uma rotina saudável, comer bem, etc e tal, mas a gente já tá sabendo que isso é um bom caminho, afinal, né? A gente manter contato com as pessoas, que mesmo pelo meio virtual, enfim, a gente já tá sabendo que isso é uma boa coisa. Né? Então, só que em muitos momentos isso não é possível, não é? Quem de nós aqui está mantendo as horas de sono regulares? Quem de nós está conseguindo meditar 100%? Então, se não tem 100%, né? A rotina, a vida das pessoas ocorre da forma que é possível. Né? Então que a gente não seja essas pessoas, né, que ficam impondo às outras como elas têm que viver. Sim, nós podemos trazer sugestões de, por exemplo, eu sempre gosto de dizer o seguinte, os sentimentos que vocês estão tendo nesse momento são os seus sentimentos, né? São os sentimentos possíveis, seja ele de solidariedade, de empatia com os outros, seja de raiva, seja de querer xingar o vírus, ou o presidente, ou seja lá o prefeito, seja lá o que for, né? Se você está com medo, o seu medo é legítimo. Se você está se sentindo amparado pelas pessoas da sua família, se tem harmonia ou se tem briga, é o momento que você está vivendo e você tem que acolher isso e conseguir atravessar isso da melhor forma, né? Talvez algo que seja um lema, né? Muito que é para estar presente no nosso discurso peça ajuda, né? Peça ajuda. Existem diversas formas de pedir ajuda, né? Não somente para ajuda especializada, tá? Que também estamos aí fazendo nosso trabalho no plantão, tem diversos outros, enfim. Mas não somente ajuda especializada, peça ajuda para os seus amigos. Ou conversa comigo aí, se perceba, né? Que você não é para ser autossuficiente, não. Nós vivemos em comunhão com as pessoas, nós vivemos com os outros. Nós só somos alguém, né? Porque a gente vive com os outros. Então, que a gente consiga dizer assim, meu amigo, vamos fazer uma live aqui, eu quero bater um papo, né? Ou minha mamãe, eu preciso conversar, né? Ou seja, que a gente possa ser auxílio de outros e que a gente possa saber buscar auxílio, sabe? Eu acho que isso é uma outra coisa, que até conversando com outro amigo, um outro colega hoje mesmo, né, falando sobre o que eu faço, que ele estava se sentindo sobrecarregado, né, e além de a gente pensar, veja, a gente está atendendo online, a gente está se comunicando online, a gente está pagando conta online, a gente está se informando online, é uma overdose de online, e certamente o nosso corpo, a nossa vida, ela vai passar um tempo para se adaptar a isso, mas já tinha online, não estou dizendo que a gente não tinha, mas estamos agora muito mais conectados pelo online. E aí aqui talvez a gente precise de um certo respiro em alguns momentos, pelo menos essa é a forma como eu tenho tentado fazer, tá? De
e não é, o respiro não é ligar, sei lá, para ver uma série e ficar mesmo assim mexendo na timeline, né? Peraí, vamos parar. Então, eu tenho o meu momento do meu dia para brincar com os meus cachorros. Eu sempre brinquei com os meus cachorros, mas agora tem sido uma rotina que eu tenho feito para meu autocuidado. Brincar com os meus cachorros, né? Então, tem um momento aqui. Aqui a gente não pode estar descendo muito, né? Caminhando pelas ruas, muito, tá? Pode ainda, mas não tanto. Outra coisa, procurar pra mim, tá? Procurar algo que seja entretenimento, que me dê prazer, que seja leveza, que não seja psicologia, que seja algo leve. Então, achei algumas temporadas passadas, veja, do MasterChef, e tenho assistido MasterChef né? E aí, deixo o celular em outro cômodo da casa, deixo o computador em outro cômodo da casa e vejo o MasterChef, né? Isso tem aumentado a fome, viu? Quero dizer, e a vontade de comer, mas tem sido algo que relaxa. Então, procurem, ou seja, o que é mais? Eu já estou pensando aqui, cara, eu quero retomar um livro, etc. Então, não é necessariamente você precisa ler, não necessariamente você precisa ser alguém que inclua uma coisa ou outra, mas busque o que é que você gosta de fazer. Acho que são dicas aí. Busque o que é algo que te faz bem, que te faz se desligar um pouco desse mundo aqui, até a gente se adaptar. Joia, gente? Então, falando de dicas aí, aumentou. Fernando de Deus, estamos comendo demais aqui em casa. Voltando para dicas do online, tá? Nós falamos sobre essa ideia de achar que o cliente é o mesmo e não é, né? Radicalmente pensando, o cliente nunca é o mesmo, mas essa é uma conversa para outro momento. Nunca, nem no presencial, né? Ele nunca, sessão após sessão, ele muda. Mas voltando aqui, então o primeiro erro é achar que o cliente é o mesmo. Não é, as demandas mudaram. Segundo ponto isso aí vai da nossa... Vai uma conversa agora, uma reflexão sobre a nossa atitude, tá? Acho que temos 2 pontos aí. O externo, uma atitude do terapeuta, do psicólogo externo, e uma atitude do psicólogo internamente. Externamente é o quê? A gente não pode achar que é simplesmente fazer uma chamada de vídeo. A gente tem que se preparar. Eu diria até que é um hábito bom pra gente cultivar, de que eu vou me arrumar para trabalhar. Não é assim que você fazia para ir pro seu consultório, pra sua ONG, pra sua escola, né? Então, mesmo a gente podendo estar de shorts aqui por baixo, se a gente quiser, mas que a gente possa... é o meu momento de trabalho. Então, nos prepararmos para isso, tá? Fechar todas as notificações que ficam entrando, porque isso distrai na hora do atendimento. Então, fecha todas as notificações para você estar presente, conseguir estar presente com o teu cliente, com o teu atendimento, tá? Então, e aí, ter água, postura da cadeira. A cadeira não é tua poltrona de atender, tudo adaptado. Vocês verem aqui, eu não tô atendendo ninguém aqui, conversando com vocês, mas vamos pensar, eu coloquei o celular apoiado no computador que está sob uma caixa, né? Para que eu consiga ter uma postura melhor. Então, esses detalhes é importante ser pensado, ó. Termos um fonezinho de ouvido. Porque vai acabar que o cachorro vai latir, né? Pode uma moto barulhenta passar, um ônibus. E isso aqui talvez ajude bastante a gente evitar mais atrapalhamento, sabe? Mais coisas que atravessam a nossa sessão, para além do que é a nossa atenção para a pessoa que está conosco. Então, acho que são cuidados importantes para a gente tomar. E o segundo ponto, que é interno, tá? Que é algo... Vejam. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Inclusive, vamos ter uma live amanhã para a gente falar sobre isso. Sobre perspectivas da psicologia pós-coronavírus. Viu?
O que eu tô pensando, conversando com outras pessoas também, é que estamos redefinindo o cuidado psicológico. Não seremos mais os mesmos depois, né? O que é isso? Nós estamos, a partir do virtual, do online, exercitando alguns músculos, vamos dizer assim, da nossa escuta, diferentes do presencial. É ou não é? Me digam aqui, vocês que estão atendendo online. Está sendo exigido de nós uma escuta diferente, sabe? Como se fosse realmente... É ainda a escuta, é ainda uma escuta acolhedora, empática, presente, ativa. Só que é diferente, né? É diferente. Eu tenho escutado isso de muita gente. Então, se tá muita gente no online, tá muita gente dizendo isso, é porque é de fato. Então, estar com o outro, né? Se aproximando do que o outro vive neste momento, tá nos exigindo como que se fossem outros músculos. Imagine aí, né? A gente que... Vocês aí, eu não sou dessas, né? Dos fitness, que vai pra academia. Às vezes a gente faz um exercício diferente na academia, eu me lembro quando eu fazia. E aí fica doendo um outro canto, assim. Nossa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo, né? Já até te brinca, assim. Nossa, mudou o ângulo do exercício e começa a doer outro músculo, porque esse músculo nesse ângulo não era exercitado. Então é isso que a gente está vivendo agora. É um outro músculo, porque o ângulo mudou, porque a perspectiva mudou, né? Mudou. E aí a gente está exercitando outra coisa. Então eu tenho escutado de alguns queridíssimos aí supervisionandos falando assim: eu preciso de um tempo para aquecer. A querida plantonista nossa, excelente plantonista. Eu tenho que eu vou atender a pessoa, eu preciso de um tempo, parece que para chegar nela, né? E é óbvio que ela tá comparando do que ela era presencialmente, ela tá se cobrando. Como assim? Eu preciso de 10 minutos para começar a sentir com o outro, né? Para começar a ter uma empatia mais afinada com o outro. De outra pessoa, eu entendi, eu escutei assim: estou na segunda semana atendendo online, agora que eu tô sentindo que eu sou aquela terapeuta que eu era, né? Ou seja, é um processo de ajustes, né? É um processo de uma conformação diferente dessa sessão. Isso é o mais sutil que a gente tem percebido, hein? Tô vendo só o pessoal aqui confirmando, as meninas confirmando aqui. Então, e eu acho que isso vai ser um ganho tremendo para nós enquanto terapeutas. É aquilo que a gente está se redefinindo, né? A nossa oferecimento de cuidado, a nossa promoção de vida, de atualização, de suporte emocional, etc., está sendo redefinido, minha gente. É um momento histórico, né? Ainda teremos, eu acredito que, momentos difíceis, né? Falando de forma macro aí, do que estamos atravessando, mas para ficar bom precisa primeiro ficar ruim, né? Escutei isso esses dias. Para ficar bom precisa antes ficar ruim. Então, vamos juntos atravessar isso aí e depois nós podemos desfrutar sobre um momento realmente ímpar, tá? Da psicologia. Se a gente souber agora fazer a coisa com responsabilidade, consciência, com ciência, né? Nós poderemos, de fato, desfrutar de um outro momento da psicologia. É isso que nós estamos apostando. A Nádia aqui nos falando, a escuta no online é mesmo muito diferente, muito intenso, numa busca interna profunda neste reinventar. Isso aí, né? Então, me parece que a escuta está sendo desenvolvida, está sendo, né, sendo um processo diferente para a gente escutar com profundidade, com clareza, com sensibilidade, com empatia, né? Me parece que tem sido diferente. Me contem aqui vocês. Então, eu tenho escutado isso muito. E, especialmente, quem tem atendido nesse momento aqui, né, seja de plantão, seja de suporte emocional, muitos serviços acontecendo, eu tenho conversado com muita gente nesse momento, a maioria das pessoas estão querendo atendimento não por videochamada, mas por ligação telefônica, né? Como se fosse uma ligação normal aí, por áudio, né?
E aí é que exige muito mais de nós, né, não, Fabiana? Exige muito mais de nós, porque não temos o que era a nossa dependência ou a nossa relação com o visual, com o que a gente vê da pessoa e sente. Então, acho que esse era o nosso processo. A gente via para estar com o outro, então a relação do corpo, tem uma relação de presença nesse aspecto, dessa forma, né? Que agora, se você faz uma ligação, de novo, mudou o ângulo do exercício, meu amigo, começa outros músculos precisarem estar desenvolvidos, estarem precisando estar fortalecidos, que antes não era utilizado tanto assim, né? Então, falar perceber a sutileza da voz, né? Eu ouvi de uma plantonista me falando assim, eu conseguia escutar, a pessoa me falava sobre solidão, né? E era tanta solidão que eu conseguia escutar, veja, o espaço da casa dela. E por incrível que pareça, eu escutava os grilos, né, assim, e com isso eu consegui mergulhar nessa solidão que ela estava trazendo. Olha que profundo, que talvez se a gente estivesse vendo, não é? Essa profundidade passaria desapercebida, ou não é? Então isso é muito rico, a gente tem que realmente aproveitar esse momento para a gente se exercitar de outras formas, para a gente crescer, né, por outros lados e nos tornarmos melhores. É isso que eu acredito que quem souber pegar essa oportunidade, o que nós estamos vivendo, toda a dificuldade que a gente está atravessando, eu sei, e dá medo, é incerteza, né, é solidão, é desconexão, é reinvenção, é tudo, muita coisa se dando ao mesmo tempo, e a gente tentando como se estivesse equilibrando pratos, né, ao mesmo tempo. Mas é uma baita oportunidade, eu ia dizer um palavrão, mas não vou dizer agora, tá muito cedo. É uma baita oportunidade, uma oportunidade monstra da gente, de nós sermos muito melhores, né? Muito melhores. E se ver crescendo é algo que deve nos alimentar sempre, sempre, sempre. Joia? É muito gratificante desenvolver. O quão gratificante é desenvolver. É isso aí. Jean, meu querido, chegando agora. Engraçado, tenho conseguido sentir a presença, mesmo no online. Maravilha, Raquel. De repente, você tem já uma flexibilidade e uma abertura para, né? E que lindo isso, que lindo. Né, que a gente possa nos tornar bambus, né? Aquilo que tem aquela flexibilidade que acaba se adequando, né? Que acaba sendo, né? Sendo terapeuta, sendo presença, sendo pessoa em diversas situações que nós somos expostos e colocados, ou aquelas situações que nos surgem, né? Raquel sentiu estranha. Como assim estranha, Raquelzinha? Conta aqui pra nós. Tem sido uma experiência incrível e única. A Fabiana tá nos trazendo. Rita agradecendo o apoio. Eu que agradeço essa companhia. E eu acho que é um processo bem interessante aqui. A gente estarmos muito mais presentes aqui nas lives, enfim, falando, trocando com muita gente. Tem sido um aprendizado para mim, porque de fato isso acaba nos retroalimentando, né? De conhecimento, de vivências, e isso potencializa o meu crescimento, né? E eu tenho visto o quanto também muitas pessoas têm se beneficiado. Então eu sou só gratidão nesse momento, até pelo vírus, tá? Até pelo vírus que está nos proporcionando isso, não é? Né? Então temos que manter essa perspectiva, se for possível, tá? Muito desafiadora a experiência, mais única. E tenho trocado com alguns colegas. O Davi está nos falando aqui. É isso aí, Davi. Tem sido, de fato, uma aventura nesse sentido do que a gente precisa desbravar, conquistar, construir, né, nesse momento. Vanessa, está sendo ótimo suas lives. Obrigada, Vanessa. Vamos junto. Amanhã tem nova live, Perspectivas Pós-Psicologia. Hein? Deixo até já no ar o convite e a reflexão para a gente fazer amanhã. O que seremos
enquanto ciência e profissão, tá? O que poder, enquanto representação social, enquanto imagem na sociedade, depois desse Covid, hein? Que agora é a hora. A gente pode pensar em dois caminhos. Um caminho desastroso, que eu já falei aqui em alguns momentos, e um caminho que é o que nós vamos fazer tudo, por isso que eu tô nessas lives aqui, que é para construir um caminho de benefício, de atualização, de mudança de perspectivas, né? Porque é o que a situação, o momento nos pede, é ou não é? Raquel, que foram muitas mensagens diferentes, me senti estranho por ter conseguido sentir presença, ainda que virtualmente. Maravilhoso! Eu acho que é momento de celebrar, né? Celebrar as nossas conquistas, os nossos... quando a gente consegue suplantar, né, um desafio, um momento, um obstáculo, né? É porque a gente se refez. Eu acho que esse é o que está sendo pedido, né? Que a gente se refaça nas nossas relações, com a nossa família, com os nossos trabalhos, com o nosso tipo de trabalho, emprego, seja ele qual for que você tenha aí. O comércio tem que se refazer, não é? Os negócios, as empresas. Então, o nosso cuidado com a saúde, né? Tenho conversado com colegas aí que estão trabalhando com telemedicina, atendimentos online da medicina, é mais óbvio. Coisa que a medicina resistiu tanto. Teremos, inclusive, uma live em breve. Eu acho que vai ser sexta, mas não está confirmado ainda. Com um grande grupo, um grande doutor que está com um projeto lindo. Missão Covid, deixo até já a indicação. Vejam aí o perfil Missão Covid. Um trabalho voluntário lindo de médicos fazendo atendimentos online, que é o que está tendo para hoje, né? Joia, gente? Então a live de hoje era dos 3 erros e espero que a gente tenha entendido da onde partimos, né? Eu gosto muito de aprender com erros do outro. Isso é uma forma inteligente de não fazermos a mesma coisa e de pensarmos alternativas sempre, né? Que caminhos vamos trilhar? Como podemos nos reinventar, né? E aí e aquilo que a gente nunca tenha, nunca a gente assuma um lugar confortável, sabe? Um lugar estou confortável onde eu estou. Não, estou sempre desconfortável e sempre repensando, né? E sempre repensando aqui o que a gente vive. Eu tô vendo aqui que tem uma caixa aqui nessa live que se chama Perguntas. Eu não sabia, olha, veja só, né? Instagram trazendo novidades. Não sei se era novo, mas para mim é. A Nádia aqui pergunta, deixa eu ver se vai para você. Olá, ai que bonitinho. Creio que este momento é de profunda transformação. Observe que todos nós não somos mais os mesmos, é isso aí. Estamos sendo obrigados a mudar. Que legal isso aqui. Mandem perguntas por aqui, sim, tá? E a gente vai conversando. Então, live de amanhã, que vai ser amanhã é quinta, às 5 da tarde. A gente faz às 5 ou às 6. Eu vou mandar aqui. Veja no Stories, tá? Que vamos amanhã estar aqui falando de perspectivas da psicologia para o futuro, tá joia? Obrigada mais uma vez pela companhia e sigamos com muita paciência e sabedoria por esse momento difícil, mas o importante é irmos juntos, tá joia? Um grande beijo e até mais.